Uma ação da Secretaria de Agricultura, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, vai implantar aqui em Alagoas o Centro de Comercialização da Agricultura Familiar, com o objetivo de beneficiar pequenos produtores rurais alagoanos. Quem vai conversar com a gente sobre esse centro é o presidente da Emater, Eliseu Rego. Já está implantado? Que fase está? Olha, é um convênio que nós começamos a trabalhar há cerca de 2 anos com o MDS, né, um Ministério do Desenvolvimento Social, e com 57 municípios. Esses municípios, em princípio, foram selecionados pelo próprio MDS. Eles fizeram um levantamento aqui em Alagoas e verificaram os municípios mais pobres, que têm o IDH mais baixo, e aí fizeram esse levantamento e essa identificação. Na época, nós acompanhamos esses trabalhos do MDS e ajudamos as prefeituras a identificar o local onde seria instalado essas centrais de comercialização e também começamos a comprar, com recursos do MDS, os equipamentos. Como é a formatação disso? Olha, a formatação básica é o seguinte, tem que ter um núcleo de agricultores produzindo, né? Isso a gente já tem, porque o PA é um outro programa que trabalha a comercialização da agricultura familiar em Alagoas, já vem desde 2003. A partir de 2008, com a implantação da Conab aqui em Alagoas, o programa se ampliou bastante. E hoje, com o PA do estado de Alagoas, a coisa ficou mais completa ainda. Então, nós temos nesses municípios, basicamente, um espaço físico, que é um armazém, né? Onde você pode muito bem trabalhar os produtos da agricultura familiar, trazer do campo até a zona urbana, ali processar e embalar, e depois distribuir com as famílias que estão cadastradas no CRAS ou nas políticas públicas sociais, né, em parceria com a Secretaria de Ação Social, a distribuir com as famílias que passam fome. Então, são 57 municípios, como eu falei no início, e o kit que compõe esse programa é, primeiro, a central, que é a parte de física do imóvel. E os equipamentos, que são pallets, balança, caixas de armazenar os produtos da agricultura familiar, também computadores, né, que cada central tem um computador, e câmara frigorífica. Enfim, uma estrutura mínima para que os produtos que venham do campo tenham a condição de trabalhar, de ser processado e colocado à disposição da população. Para funcionar tem que ter associação, não? Tem. Aí seriam as compras, né? As compras nós temos já através do PA, a compra da agricultura familiar, que nós fazemos essas compras com bastante critérios e o núcleo de produtores ligados às cooperativas produzindo esses alimentos. Então é um processo mais complexo que passa pela implantação da modernização da comercialização com esses agricultores, muitas vezes eles individuais ou através das suas associações, para que eles consigam se qualificarem e participar dessas políticas públicas. Como é que é o serviço de pagamento? Como é que o agricultor é pago pelo trabalho dele, pelo que ele produz, é rateado, pelo tamanho da terra, pela pesagem? Não, é o seguinte, o programa, você fala da comercialização, porque existe uma série de demandas de políticas públicas para nós chegarmos na questão da comercialização. Primeiro, a ciência técnica, que a Emater cuida através dos nossos técnicos, e a gente faz esse trabalho com bastante critério e bastante conhecimento de causa para que eles, né? Após o plantio e a colheita, aí entra esse programa que é a comercialização e esse aporte que o governo federal fez através do MDS para modernizar a questão da logística desses produtos. Então, nesse momento, a gente faz um trabalho de compra da agricultura familiar e aí você diz, como é que se processa essas compras? Essas compras a gente faz o seguinte, o preço modal do PA, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, é o preço da Ceasa. Imagina você, Miguel, o agricultor que trabalha na sua roça, com a sua família, de repente chega uma política pública comprando a ele os produtos pelo preço de central de Ceasa. O primeiro PA que nós implantamos aqui em 2008, 2009, foi ali na região do Bananal, um dos primeiros, ali em Viçosa. Chegamos lá, o agricultor estava vendendo, o agricultor familiar estava vendendo um quilo de inhame por 30 centavos e na Ceasa era 1,50. Quando nós começamos a comprar e pagar 1,50, eles primeiro não acreditaram no que nós falamos, né? Depois e aí você começa a multiplicar e melhorar o orçamento dessas famílias, eles começam a se estimular a produzir mais. Então hoje você chega no distrito lá do Bananal e vê os agricultores já com uma sede, um espaço físico onde eles podem discutir as políticas públicas, podem se reunir, podem se confraternizar em determinados momentos. Então é um crescimento muito rápido e muito sólido
da agricultura familiar no estado de Alagoas. E eles se livram do atravessador, né? Sim. E do custo de logística. Eu diria também. até que ele não se... Porque é o seguinte, o atravessador sempre vai existir. Porque você pergunta, olha, esse programa que você compra com preço diferenciado, nesse estilo, como eu acabei de explicar, se você fizer isso, vai estatizar a comercialização? Não. Apesar da gente trabalhar desde, como eu falei, desde 2008 aqui em Alagoas com esse programa, mas a gente não chega a comprar 10% da produção. Por quê? Porque o atravessador ele precisa levar semanalmente parte dessa produção, ou grande parte dessa produção, para as feiras livres, né? E no interior, você sabe que as cidades do interior, a população basicamente se abastece nas feiras livres, né? Sábado, domingo e às vezes sexta-feira. Quando o PA está comercializando, aí o atravessador chega naquele sítio, ou naquela propriedade do agricultor, ou na cooperativa, e diz, eu quero comprar laranja lima, por exemplo. O preço modal vai ser o preço que o PA está comprando, né? E aí ele tem que levar produtos para suas feiras, mas ele começa a respeitar o agricultor e sempre compra a partir dali pelo preço similar ao preço que o governo está praticando em parceria com os agricultores e com a sua associação ou com a sua cooperativa. É bem verdade que o advento modifica a lei de oferta e compra, e demanda, enfim. Mas existe, como o senhor falou, um excedente. Esse excedente termina nas feiras livres, né? Obviamente com um lucro. O atravessador precisa ter o lucro. Não tenha dúvida. A produção fica no município, além das feiras livres, e vai para as escolas, vai para a merenda. Como é que fica essa questão alimentar? Na verdade, basicamente, o que a gente faz, na hora que a gente monta um programa desse, a gente também identifica de imediato para onde o produto vai ser colocado. Porque como se trata de produtos perecíveis, né? Os tubérculos, inhame, macaxeira, batata, as frutas, né? Hortaliças, são produtos perecíveis que não pode ficar ali estagnado ou armazenado durante 3, 4 dias, porque ele começa a perder qualidade. Considerando tudo isso, a gente faz em paralelo. Identificamos, junto com os municípios, onde está sendo produzido aqueles alimentos, de preferência, se esse município tem uma demanda social muito forte, famílias que ainda estão com carência alimentar, a gente faz um cadastro através da Secretaria de Ação Social daquele município, ou de órgão similar, para que se identifique essas famílias. Normalmente a gente usa muito o cadastro do CAD único, né? E na hora que a gente compra esses produtos, essas centrais que nós estamos implantando vai ser exatamente um elo de ligação entre o agricultor e o consumidor desses produtos. Como você falou, a gente prioriza primeiro as famílias que estão com carência alimentar. Em havendo sobras, a gente canaliza para a merenda escolar, para os hospitais públicos, né? Para os restaurantes comunitários e, principalmente, é uma orientação do nosso governador, do governador Renan Filho, para que a gente canalize parte ou grande parte desses produtos para aqueles municípios que já têm a cozinha, a sopa, né? Ou seja, a cozinha comunitária, onde você já trabalha aí todo dia, pelo menos uma sopa. Então, os municípios que já implantaram esse sistema de cozinha comunitária, a gente está dando uma prioridade nesse sentido, esses alimentos. Isso tem estimulado a produção? Tem sim, tem. Olha, o exemplo que eu falei de Viçosa, você pode ampliar isso para o Vale do Mundaú. O Vale do Mundaú é um exemplo clássico aqui em Alagoas das transformações da agricultura familiar. Quando nós implantamos o PA, eu era, na época, o superintendente da Conab em Pernambuco. E um dia indo para Pernambuco, vi um monte de laranja na estrada, os caras dando, ou fazendo, né, um protesto, mostrando que, olha, não adianta mais produzir porque não há como ganhar dinheiro. E eu parei o carro, era logo cedinho, que eu estava voltando para Recife, e comecei a discutir com eles. E eles disseram, olha, o custo para nós, não é nem para produzir, é para colher, é menor do que o valor que a gente está vendendo no mercado. Aí falei com o pessoal, com as lideranças, e montamos, partindo de Pernambuco, porque naquela época a Conab não tinha superintendência aqui em Alagoas, começamos a implementar naquela região um PA para comprar daqueles agricultores o excesso que estava sendo produzido. E foi um sucesso tão impressionante que no ano seguinte triplicamos o recurso e assim foi só um crescente. E aí, hoje, se você faz... E quando houve aquela questão da grande enchente de 2010, veio uma força-tarefa dos órgãos federais e em parceria com os órgãos do Estado, e montamos ali uma força-tarefa para melhorarmos a qualidade de vida e minimamente fazer com que a agricultura tivesse uma visão melhor. E o grande canal para transformar toda essa questão foi o PA.
O PA acoplado com outras políticas públicas, como a ciência técnica, etc. Então, hoje, se você chegar ali, a população está com outro nível de astral, ou seja, a sociedade produtora já construíram ali uma grande cooperativa, né, com um galpão próprio. Você chega ali para discutir políticas públicas, eles já conhecem basicamente tudo, entendeu? Então, são coisas que você vai colocando e vai se somando e vai se multiplicando, e de repente você está com uma cadeia produtiva organizada sem muitos investimentos. O escoamento dessa produção, ele fica ali nos arredores da própria produção, da terra, e, obviamente, algum excedente chega até a capital, ou centrais, não tenha dúvida. Ceasas. Quando você tem uma produção já agigantada, né, como é o caso do Vale do Mudaú, a região de Arapiraca, né, a região de Viçosa também, que é um grande produtor de alimentos, a gente traz essa produção e usamos um grande parceiro que nós temos nessa linha, que é o Sistema S, o Mesa Brasil. Então, o Mesa Brasil, como ele tem uma política de distribuir alimentos bastante horizontal, ele tem várias cidades aqui do estado de Alagoas, ele começa pela capital e pulveriza para as grandes cidades, Penedo, Arapiraca, Palmeira dos Índios, então eles têm essa densidade. E aí a gente usa essa parceria do SESC, do Mesa Brasil, para fazer essa distribuição. Mas já existem aqui em Alagoas outras organizações. Tá? Aqui na Ponta Grossa nós temos um grande parceiro, que é o Nosso Lar. Aqui na região aqui do Tabuleiro, a Associação Nossa Senhora do Carmo, que a Maria Paulo Ferro coordena. No Tabuleiro, aliás, em Bebedouro, achando Bebedouro também tem outra instituição. Enfim, nós temos hoje em Alagoas já um banco de distribuição para esses alimentos e todos eles sendo apoiados basicamente na política do PA. Conversamos com Eliseu Rego, ele é presidente da Emater em Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Você coloca a minha disposição para qualquer esclarecimento complementar. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.